Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Boa semana para você que acompanha a nossa programação. Vamos aos destaques do dia. Vamos começar falando de um caso de um assalto que aconteceu em um bar em Laranjeiras. Não foi a primeira vez, não. A terceira vez em menos de um mês, provocando inclusive o fechamento do estabelecimento. Um segurança reagiu. Um bandido conseguiu fugir, apesar de estar ferido. Vamos ainda falar sobre um mutirão da Polícia Civil para coletar DNA dentro dos presídios do Rio de Janeiro. A gente vai te explicar o motivo desse mutirão ainda na edição de hoje. Vamos falar sobre as chuvas no interior do estado. Muitos municípios ainda estão sofrendo com os impactos do temporal da última semana. E futebol, crise na Gávea? Pois é, tem protesto na sede do clube do Flamengo aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. A gente vai conversar com a Roberta Barroso ao vivo sobre a situação dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu espero você. Estamos de volta com o Jornal do Rio e vamos falar sobre casos de violência que se repetem aí em diversas regiões da capital e em todo o estado do Rio. A gente vai trazer, inclusive, imagens de câmeras de segurança que mostram um assalto a um bar em Laranjeiras. O caso mais recente nesse estabelecimento aconteceu na sexta-feira, mas foram 3 assaltos em menos de um mês. Agora, o dono do estabelecimento quer fechar as portas. A imagem da câmera de segurança mostra o bar do bairro de Laranjeiras movimentado. Era a noite de sexta-feira. O que parece ser uma comitiva do governo passa pelo local e chama a atenção. Menos de um minuto depois, chega um carro ocupado por bandidos que descem do veículo. 2 deles vão na direção dos frequentadores, que saem correndo. Do outro lado da rua, um terceiro homem tenta render o segurança, que saca uma arma e atira no criminoso. Assustados com os tiros, os assaltantes fogem. O crime aconteceu nesse bar de 2 andares que estava lotado na hora, com cerca de 150 pessoas. Quando os ladrões chegaram, um deles entrou direto para roubar o dinheiro do caixa, enquanto os outros ficaram aqui do lado de fora abordando os clientes que aguardavam na fila de espera. Só nos últimos 20 dias, a casa sofreu 3 assaltos e dessa vez fechou as portas definitivamente. O dono do bar disse por telefone que já sofreu todo tipo de assalto no local e decidiu jogar a toalha. Por medo de aparecer, ele preferiu não gravar entrevista. A gente foi assaltado de dia, a gente foi assaltado de noite, a gente foi assaltado por moto, a gente foi assaltado por carro. Nós tentamos de tudo, por isso a gente jogou a toalha ali. Hoje a gente tem que analisar muito melhor a questão da segurança do local onde a gente vai abrir. O medo da criminalidade, somado à crise econômica, tem levado comerciantes do ramo a encerrar suas atividades, agravando o problema do desemprego. Para se ter uma ideia, só no mês de março deste ano, o Rio já perdeu mais de 700 vagas formais de trabalho no setor. O supervisor de um posto de gasolina localizado na mesma rua onde houve o tiroteio diz que os assaltos são frequentes nas redondezas. Tem muito cliente aqui que reclama disso. Você acha que isso atrapalha seus negócios? Sim, atrapalha bastante. Completamente. Atrapalha não só os negócios desse responsável pelo posto de gasolina, mas também a economia do Rio de Janeiro como um todo, o turismo, essa área de bares e restaurantes também que contribui muito financeiramente para o Estado, para a geração de emprego, vai fechando as portas. Comércio é comércio, vai reduzindo também o seu tempo de atuação, o que implica também em menos dinheiro no bolso do Estado, né? Então vamos esperar para ver se essa questão da segurança vai ser resolvida, promessas foram feitas e a gente vai continuar cobrando. E é importante a gente reforçar que a Polícia Civil agora busca imagens, né, que possam identificar. Essas imagens estão distantes, a gente não consegue ter aí a imagem clara desses assaltantes, mas quem tiver informações que possam ajudar a identificar esse bando pode e deve sim colaborar com o Disque Denúncia. O telefone é o 2253 1177, 2253 1177, então faça aí a sua denúncia, lembrando que é anônima. E ainda operações acontecendo em algumas regiões específicas do Rio de Janeiro, acontecendo dentro dos presídios. As operações são comandadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, então a gente vai acompanhar agora a reportagem sobre essa intensificação dessas ações. Repare nestes relógios. Juntos, podem chegar a mais de 320 mil reais. Outros modelos e alianças também foram apreendidos na penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho, conhecida como Bangu 3, onde estão presos os principais líderes da maior facção criminosa do Rio. O anel de ouro, o relógio importado, o cordão, fala o quê? Que ele está
numa posição de poder. E o Estado não pode admitir isso. Em Bangu 9, onde estão milicianos e ex-policiais, 26 relógios foram encontrados, além de 64 celulares. Roupas, chinelos, tênis e drogas também fazem parte dos itens apreendidos pela Secretaria de Administração Penitenciária. Para impedir que bandidos usem o sistema penal como escritório do crime, a SEAP tem feito várias ações nos presídios. Ao fim de cada operação, uma sindicância é aberta para apurar como material ilícito entrou nas unidades prisionais. Que entra através de visitantes que não estão colaborando em nada com o seu ente familiar que ali estão, de uma minoria de servidores que não deviam ostentar o uniforme, que a maioria não compactua com isso, de terceirizados e outra pessoa, outro profissional que tem algum tipo de acesso a um interno. Já vi entrar por pipa, já vi entrar por marimba, já vi entrar por drone. Eles estão sempre inovando. Nenhum interno meu foi preso por burrice. Eles são extremamente inteligentes e nós temos que ser mais inteligentes que ele. Por isso que é importante atuar em todas as vertentes. Já estamos adquirindo mais bodycam, ainda deve chegar nesse semestre, para secar as vias de acesso. Todos os presos envolvidos com os materiais apreendidos já foram identificados e vão responder a um novo processo criminal. E ainda falando sobre os presídios do Rio de Janeiro, a Polícia Civil começou um mutirão para coletar material genético, o DNA, desses presos que já estão no sistema penitenciário. A gente vai entender o motivo disso agora. A retirada do material é feita por peritos da Polícia Civil. Nesse laboratório, as amostras são analisadas. O DNA é extraído desse material coletado e feito uma espécie de retrato, um perfil genético dos condenados. Todo o material colhido será armazenado no Banco Nacional de Perfis Genéticos, onde também há dados de condenados de todos os estados do país. O objetivo é ter um arquivo para cruzar informações coletadas em cenas de crimes. E essa comparação ela é feita continuamente, então não importa se aqui, se em outro estado, se em outro mês, em algum momento essa evidência entrar no banco, ela vai ser comparada e vai ser comunicado. Os estados intensificaram a coleta nas penitenciárias após o Ministério da Justiça apresentar o pacote anticrime que prevê que o banco tenha o DNA de 65 mil presos por crimes dolosos até dezembro. Só aqui no Rio de Janeiro, na última semana, foram colhidas 225 amostras. O objetivo é descobrir se esses presos também praticaram outros crimes, além daqueles em que foram condenados. A possibilidade de elucidação de crimes aumentará, uma certeza científica de que aquele marginal efetivamente participou daquele crime onde foi coletado material genético e confrontado com o banco de dados. Moradores e pescadores que atuam ali, que circulam pela ponte da Joatinga, que liga a Barra da Tijuca ao Itaiangá, denunciam a má conservação da estrutura. A prefeitura garantiu que ia ao local. Vergalhões à mostra, rachaduras por toda parte e o reboco se desfazendo. Pegar uma lancha e passar sob a ponte da Joatinga é ter a certeza de que aqui está faltando manutenção. Há anos, o Tadeu denuncia o estado de conservação da estrutura. Aí, galera, ó a ponte aqui como é que tá, ó. Aí, as vigas. Olha lá, tá vendo? Aí. As vigas, que vergonha, ó. O desabamento do túnel acústico na última sexta-feira acendeu o alerta do Carioca para a situação de outros equipamentos públicos e fez o vídeo do Tadeu viralizar na internet. Amigo meu do Catar mandou pra mim, ó, teu vídeo tá aqui no Catar. Eu falei, que é isso? Entendeu? E tá aí agora. Vamos ver se agora vão tomar a providência. A ponte construída há mais de 60 anos é a principal opção de quem sai da Barra da Tijuca para o Itaiangá e de quem pretende acessar o Alto da Boa Vista. Esse trajeto, inclusive, foi um dos recomendados pela Prefeitura, enquanto o túnel acústico permaneceu fechado. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Habitação informou que fez uma vistoria no local e frisou que não há risco de colapso. Um projeto para a reforma total da ponte está em fase de licitação. Não há previsão para o início das obras. Nós levamos as imagens para essa professora de engenharia da UFRJ. Ela acredita que já passou da hora de a estrutura ser reformada. Essa deterioração da estrutura, né, vai comprometendo essa segurança, né? Então ela tem que ser recuperada. Para ontem, para amanhã? Eu diria que aquela mostra evidências que já deveria ter sido recuperada, né? Ela está num processo bem atrasado de recuperação.
A gente vai agora para o intervalo. A seguir, a gente vai falar sobre os impactos da chuva no interior do estado. São centenas de famílias desabrigadas nos municípios que ficam na região dos lagos e também no norte fluminense. Já já a gente fala mais sobre esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Rio de Janeiro para conversar com empresários. Ele recebeu ainda no evento a medalha do Mérito Industrial concedida pela Firjan. O evento reuniu, além do presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella. Em um discurso alinhado, eles destacaram a importância da redução de impostos no estado para estimular o crescimento. Um dos pontos abordados foi a vocação turística do Rio. O presidente destacou o potencial da Baía de Angra dos Reis, na Costa Verde, e criticou as restrições impostas pela existência de uma unidade de conservação na região que proíbe qualquer atividade na Estação Ecológica Tamoios. Em 2012, Bolsonaro foi multado por pescar na área. Por que a Baía de Angra não pode ser, por exemplo, a nossa Cancún? E digo mais, sem corporativismo ou sem bairrismo, é muito melhor do que aquela outra mais ao norte. Eu sei que muita gente já esteve lá, eu já passei por lá também. Mas na Baía de Angra, a única recordação que eu tenho é uma multa. O governador Wilson Witzel afirmou que nos primeiros meses deste ano, o número de turistas que visitam o Rio cresceu e que a meta é duplicar em 4 anos o total de visitantes que vêm ao estado. Turismo é o novo petróleo. O Rio de Janeiro pode certamente chegar a 2022 com mais de 4 milhões de turistas. Ainda durante o discurso, o presidente citou as manifestações que estão sendo organizadas para o próximo domingo em defesa das ações do governo, principalmente da reforma da Previdência. Segundo ele, trata-se de um movimento espontâneo. O porta-voz da presidência, no entanto, afirmou que Bolsonaro ainda não definiu se vai, de fato, participar dos atos na rua. As manifestações são uma resposta aos protestos da semana passada, contrários às medidas recentes do governo, como o contingenciamento de 30% no orçamento da educação. A gente vai falar agora sobre os transtornos provocados pela chuva da semana passada, mas que ainda são sentidos pelos moradores do interior do estado. No último fim de semana, o governador Wilson Witzel percorreu algumas dessas regiões afetadas pelo temporal. Disse que atualmente aqui em todo o estado do Rio de Janeiro são mais de 300 mil residências em áreas de risco. Inclusive falou que colocaria algumas dessas famílias para conceder, para ganhar esses benefícios de bolsa assistencial, para ganhar aí uma posição, né, uma possibilidade de uma residência oferecida pelo estado. A gente vai acompanhar essa situação a partir de agora na reportagem. Carros foram arrastados pela correnteza, animais morreram afogados e as ruas viraram rios. Uma família precisou ser resgatada de helicóptero após ficar ilhada. Neste mercadinho, foram quilos e mais quilos de alimentos jogados fora. O André mora nesse bairro há aproximadamente 2 anos. Só esse ano já enfrenta as consequências da 3ª enchente. Dessa vez, a pior delas, sem sombra de dúvidas. Para vocês terem uma ideia, olha onde ficou a marca da água. Eu tenho aproximadamente 1,70 m e a marca ficou muito acima, mais de 2 metros de altura. E aí, pelo jeito, a gente tem que superar e partir para outra, né? E de repente aguardar até a outra enchente. É assim que funciona, infelizmente, aqui. Choveu o dobro do que era esperado para o fim de semana. 3 rios transbordaram e mais de 1.000 famílias foram atingidas. Pelo menos 400 ficaram desabrigadas. Neste domingo, o governador do estado, Wilson Witzel, esteve na cidade e visitou os locais mais atingidos. Nós estamos dando início a um programa de habitação para baixa renda, que é o programa de Casa Nova, que prevê a possibilidade de anualmente 20 mil novas unidades. Ruth recebeu o governador em sua casa, ou no que restou dela. Tem cama, não tem colchão mais, entendeu? A geladeira não sei se vai funcionar, a máquina de lavar está ali, ó. O fogão está lá cheio de barro. Seu Sebastião está entre as pessoas que perderam tudo. O cômodo vazio revela as marcas de onde a água chegou. Os móveis foram inutilizados e viraram lixo, mas ele não se deixa abater. As coisas vêm e vão, né? Mas a saúde, a vida, o bem melhor que é a nossa vida, nós preservamos.
Sábio ele. E ainda aqui, agora falando da capital, os transtornos das chuvas ainda são sentidos. O trenzinho do Corcovado, né, esse ponto turístico aqui do Rio de Janeiro, não funcionou no fim de semana. Olha só a imagem. Manutenção por conta de uma queda de árvore nesse acesso. Então, diante disso, não funcionou nesse momento de maior movimentação, mas hoje pela manhã o serviço foi retomado, então funcionando normalmente já a partir de agora o trenzinho do Corcovado. Mas o que não está funcionando, e a gente já denunciou no início do mês aqui no Jornal do Rio, é a escada rolante, também não está em funcionamento o elevador. Quem precisa chegar lá pertinho do monumento vai precisar de fato botar aí, se for com uma criança, o carrinho no colo para subir, porque não há outra forma. A gente entrou em contato, logicamente, com os administradores do monumento, mas que eles falaram que precisa passar por um processo de licitação e que, diante disso, há uma demora para solucionar o problema. A gente continua esperando para trazer mais informações. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre uma iniciativa hoje que foi detalhada, que é o seguinte: agora os casos de combate às milícias e também ao tráfico de drogas não serão mais analisados por um juiz apenas. Será feito um colegiado e todo o processo seguirá sem que esses nomes sejam divulgados. Essa iniciativa foi detalhada hoje em uma entrevista coletiva. O César Cavalcante acompanhou e tem os detalhes para a gente. A medida é uma resposta do Tribunal de Justiça do Rio a ameaças sofridas por juízes no estado. O risco, segundo a corte, tem sido intensificado com o crescimento das milícias. Hoje o estado tem 22 juízes com escolta policial. Normalmente um processo é sorteado para um único magistrado, que fica responsável por assinar a sentença. Com a proposta, um grupo de juízes assumiria casos que envolvam grupos de milicianos ou quadrilhas de traficantes. Além de acabar com a individualização, a ideia é que a identidade do juiz seja preservada ao longo do processo. Haverá uma rotatividade, se terá um juiz titular, que é da vara criminal aqui do Foro da capital, e terá mais 2 juízes designados pela presidência. E em 60 dias nós podemos modificar, tirar esses 2 juízes e fazermos uma outra, ou colocarmos mais outros 2 juízes, para que eles não sejam identificados. Por exemplo, o princípio da colegialidade. O que significa isso? Em decisões, por exemplo, de decretação de prisão, 3 juízes assinam o decreto de prisão. A vara especializada ficará no Fórum Central. A expectativa é de que seja lançada em junho e absorva processos que tramitam em fóruns menores. Inicialmente, 400 processos devem ser transferidos. Você vê, Araruama é um município pequeno, já existe lá a milícia. Os juízes, como eu disse, são pessoas que estão preocupadíssimas com o problema. Por quê? Porque lá você tem que deslocar uma escolta. Lá ele mora no interior. Lá é muito mais fácil de ser alvo do que o juiz que está aqui na capital. Apelidada de Justiça Sem Rosto, a ideia é inspirada na experiência de tribunais italianos e colombianos ao julgar casos relacionados à máfia e ao narcotráfico. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem atualmente 110 juízes, de 30 tribunais sob proteção. 95% são da primeira instância. Hora de dar espaço ao meio ambiente aqui no Jornal do Rio, porque biólogos do projeto Refauna soltaram 7 cotias no Parque Nacional da Tijuca. Elas estavam assustadas. Olhavam para um lado, para o outro. Tudo aqui é tão novo. Mas aos poucos ganham coragem para conhecer a casa nova. Lá as cotias devem gerar novas vidas, enriquecer a fauna de uma floresta tão empobrecida de animais. Elas estavam extintas aqui no Parque Nacional da Tijuca, porque o parque sofreu no século passado com desmatamento e caça. A maior parte desses animais nunca esteve no habitat natural. Foi resgatada de zonas urbanas. Por isso, os bichos precisaram passar por quarentena no Zoológico do Rio, para serem reintroduzidos na natureza. Agora, já livres na mata, as cotias vão ser monitoradas por esse equipamento. É através dele que os pesquisadores vão saber se elas se adaptaram ou não à floresta. Um colar com GPS foi colocado no pescoço dos animais. Outra forma de controlar a sobrevivência da espécie é através deste aparelho. Ele funciona como uma câmera escondida. Sempre que o sensor registra movimento, a máquina é acionada e uma imagem é capturada. Muitas vezes a gente não sabe se os animais sobreviveram e não sabe quais foram as causas das mortes desses animais. Então, com esse monitoramento, a gente consegue antever esse problema e aumentar a sobrevivência desses animais. A partir de agora, está com elas a responsabilidade
de deixar uma das maiores florestas urbanas do mundo ainda mais rica. O importante da presença das cutias na floresta é que elas estão se alimentando dessas sementes e por onde elas passam elas vão dispersando e vão semeando essas sementinhas para o nascimento de novas árvores e o crescimento da floresta. E a rádio Band News FM do Rio de Janeiro completou hoje 14 anos e teve festa com direito a música ao vivo, partida de futebol e o cenário não poderia ser diferente. O Maracanã, o mais tradicional estádio carioca, foi palco dessas comemorações e quem esteve por lá também comemorando foi a repórter Camila Greco, que conta pra gente agora. Ela já passou pela infância, virou pré-adolescente, está quase debutando, mas tem a experiência e a responsabilidade de uma pessoa adulta. Se em 20 minutos tudo pode mudar, imagine só quanta coisa mudou em 14 anos. E sucesso se comemora com festa. Desta vez o palco foi o Maracanã. No comando, os jornalistas Rodolfo Schneider, Thaís Dias e Mário Dias Ferreira. A relação que a gente construiu, a audiência, a credibilidade, enfim, no Rio de Janeiro e nas outras praças também, eu acho que isso tudo demonstra o quanto que mesmo que em pouco tempo de um veículo jovem, a gente correu muito assim, né? A gente conseguiu fazer uma maratona e construir realmente um projeto que dá muita emoção de fazer parte. Para abrir a festa, música clássica com a Orquestra da Maré. Na lista dos convidados, os ouvintes, claro, como a pequena Sofia, que fez questão de marcar presença. Parabéns, Band News. Os convidados ainda desfrutaram de uma visita no Museu do Maracanã, guiada pelo historiador Milton Teixeira. Aqui tivemos os nossos melhores momentos de alegria e tristeza, então é um local muito importante para nós. A Band, proporciona, os ouvintes a isso. De hoje estão matando a minha curiosidade. Mário Dias Ferreira tem 14 anos de Band News. Para ele é como comemorar o aniversário de um filho. Esse contato com o ouvinte da rádio é muito legal. Espero que sejam mais e mais anos para a gente poder festejar. Se tem gramado, a bola tem que rolar. Teve jogo das crianças. E dos adultos também. Teve bolo e parabéns. Fim de festa, hora de comer bolo e esperar, claro, pelo próximo ano. Porque 2020 vai ter valsa. Eu estive por lá e foi um festão mesmo. Agora a gente volta aqui a acionar a nossa reportagem. Vamos chamar ao vivo o César Cavalcante, que tem informação para a gente sobre a troca dos cartões do Rio Card. Tudo bem, César? Boa noite. Boa noite, Thaís Dias. Boa noite a todos. Começou hoje, nos postos da Central do Brasil, nos terminais Alvorada e Jardim Oceânico. A troca é gratuita, basta levar o cartão antigo. Atualmente são 25 tipos diferentes de cartões Rio Card. Com essa mudança serão só 3. O cartão expresso, o Vale Transporte e também o empresarial. Eles são aceitos nos ônibus, metrô, trens, também nas barcas, nas vans legalizadas, VLT e também no BRT. Os usuários vão ter até outubro para fazer a substituição. Nesse primeiro momento, só o cartão expresso, pessoa física, vai poder ser trocada. Bilhete único estadual, municipal e também os demais cartões temáticos. As datas de troca dos demais cartões ainda vão ser anunciadas. Os usuários com esse cartão novo ou diferente vão poder acessar o saldo e fazer recarga pelo celular, além de ter acesso a um clube de benefícios com desconto em lojas conveniadas. E até que todas as trocas dos cartões expressos sejam feitas, os usuários ainda vão poder utilizar ele normalmente, Thaís. Valeu, obrigada, César. E a gente volta já, depois do intervalo, para falar de futebol. Será que tem crise na Gávea? A Roberta Barroso já conta pra gente, porque protesto tem. Hora de falar de futebol aqui no Jornal do Rio e já tenho companhia. A Roberta Barroso está por aqui. Vamos começar falando de quem venceu. Fluminense, né? Verdade, Thaís. Boa noite para você. Muito boa noite a todos. Só o Fluminense venceu nessa rodada do Campeonato Brasileiro entre os cariocas. Jogou sábado no Maracanã e foi por goleada. Bateu o Cruzeiro por 4-1. Nino abriu o placar de cabeça e depois, no segundo tempo, o Fluminense foi para cima. A zaga do Cruzeiro se enrolou. O Luciano pegou a sobra e fez esse gol. O Fluminense dormiu no ponto e aí o Cruzeiro foi lá e marcou com o Robinho.
Depois teve esse gol do João Pedro que entrou no segundo tempo, aliás, ele fez 2 gols, ele que tem sido o amuleto do Fluminense, marcou também no meio da semana a partida pela Copa do Brasil diante do Cruzeiro. Vamos falar de Flamengo, porque todo mundo fala aquela máxima, né? Crise na Gávea ou não tem crise na Gávea? Tá com crise na Gávea sim, Thaís. O Flamengo acabou perdendo por 2-1 no final de semana. Protesto, olha só as imagens. Protesto da torcida, a torcida quer a saída do técnico Abel Braga, justamente porque o Flamengo perdeu por 2-1 e ficou com um jogador a mais por quase todo o segundo tempo e mesmo assim não conseguiu bater o Atlético Mineiro. Quem marcou o único gol do Flamengo foi o Bruno Henrique, mas tem essa crise, a torcida está enfurecida, né, com os resultados. Rafinha chegando, é uma boa? Rafinha é uma boa, para lateral direita, chega para ser titular, Pará e Rodinei vão ficar de fora ali, né, Thaís? Rapidinho, vamos falar de Botafogo e Vasco. Botafogo, então, o Botafogo interrompeu a sequência de 3 vitórias seguidas, perdeu para o Goiás venceu por 1-0 lá no Serra Dourada, tá aí o gol do Kaique para vocês. E o Vasco, nem com o Luxemburgo deu jeito, o Luxemburgo estreou nesse final de semana, Thaís, e o Vasco vencia, né, por 1-0 até os 49 minutos do segundo tempo. Ricardo Graça fez o gol do Vasco, aí o Daniel Amorim lá aos 49 minutos da segunda etapa acabou empatando o jogo. O Vasco segue segurando a lanterninha da competição, Thaís. Valeu, Roberta, um beijo para você e um beijo para você que está em casa. Até amanhã. Thank you.